Comentário. O assunto suscita-nos reflexões meticulosas. A glândula pineal tem importância na regência da fenomenologia mediúnica, efetivada em nível orgânico. Muito embora o instrutor ressalte que a faculdade verdadeiramente se alicerça em sítios energéticos bem mais profundos da intimidade vibratória do ser. A dinâmica mediúnica não se restringe unicamente ao encéfalo, uma vez que a mente humana não se encontra radicada no corpo carnal. O impulso inicial da mediunidade ocorre nos refolhos do campo mental, tangencia obrigatoriamente o perispírito e deságua na epífise, onde, por meio de mecanismos complexos, ocorre a transdução da energia espiritual em atividade eletroquímica, maneira pela qual o circuito mediúnico se ativa e se completa nos núcleos neuroencefálicos. Quer dizer, embora a gente reconheça toda a importância da epífise, ou pineal, em todo esse processo mediúnico, ela é aclamada como a glândula da espiritualidade, da mediunidade, ela, na verdade, seria o último elo de ligação entre a espiritualidade com o corpo encarnado para que a comunicação acontecesse de fato. Mas é um processo muito mais intrincado, muito mais complexo, que começa nas energias mentais do espírito até se ligar à pineal e aí, através do corpo físico, ter a manifestação mediúnica. Não é incomum o fato de reminiscências desagradáveis provenientes dos registros mentais arquetípicos pressionarem a consciência de superfície e sutilmente contaminá-la com os conflitos ali armazenados. Os médiuns, em face da sensibilidade perceptiva, podem se ressentir desses mecanismos silenciosos, responsáveis por desarmonias e perturbações passíveis de dificultar o curso do intercâmbio interplanos. Todavia, nos médiuns moralmente aquinhoados, forma-se uma estrutura energética especial, denominada campo de coordenação protetiva. Ele age à maneira de um filtro, bloqueando as interações vibratórias prejudiciais e melhor sincronizando as informações procedentes do espírito comunicante. Por isso, cada médium exibe um comportamento específico que o distingue dos outros. É inegável o fato de que os tarefeiros da mediunidade, que se sobressaem pela dedicação aos estudos e pela honestidade de propósitos, no auxílio prestado aos semelhantes, habitualmente exercem o seu mandato de forma digna. E aqui é bem interessante a gente ressaltar a importância do estudo, e da preparação do médium, Porque alguns podem achar que esse campo de coordenação protetiva só está presente nos médiuns com mais motivações de trabalho, com mais dedicação. Na verdade, esse campo existe em todos nós, porque a gente sabe que todos nós somos médiuns. Mas como todas as faculdades, que nós possamos ter, que elas podem ser melhoradas, podem ser desenvolvidas, o mesmo acontece com esse campo de coordenação protetiva. Quanto mais a gente estuda, se prepara, mais facilmente a gente consegue evitar que a reverberação do nosso passado desequilibrado cause interferência nas comunicações que a gente possa vir a dar, ou até no nosso dia a dia, desequilibrando o nosso próprio ser.
Então, na verdade, esse campo de coordenação protetiva ele não age apenas em relação à mediunidade. Ele serve também como um filtro para que aquelas memórias todas que nós sabemos que estão guardadas como um álbum de fotografias no nosso espírito não venham produzir desequilíbrios na nossa tentativa de se melhorar ou de se desligar desses momentos, né, de desarmonia, né, que na verdade formam aqueles famosos bolsões kármicos, né, que de vez em quando são citados nas nossas reuniões, que nada mais são do que aqueles pensamentos, aqueles momentos, aquelas vibrações que de alguma forma nós nos ligamos e também a mesma situação outros espíritos são ligados. E se a gente não souber lidar com isso, pode causar um grande desequilíbrio, principalmente naqueles que têm mais facilidade na faculdade mediúnica, né, do contato com a espiritualidade. E Silvio, ainda nesse ponto que você estava falando do campo de coordenação protetiva, e é interessante que no livro, antes, mais no começo, os espíritos eles foram contando que os médiums eles vêm com uma característica vibratória maior de entrar nesses registros arquetípicos do passado para facilitar a conexão, a incorporação, o contato com os espíritos, tanto mentores quanto espíritos que vão ser auxiliados. E então a gente vê a importância do campo de coordenação protetiva, porque ao mesmo tempo que é facilitado esse contato com esses registros, não pode vir tudo, porque senão iria prejudicar a própria comunicação. Então tem que ter um filtro que vai deixando o médium entrar em sintonia com aquele espírito, mas não pode ser além que venha perturbar e influenciar a comunicação. Então é algo muito sutil, muito complexo, né, que vai ser na ciência do terceiro milênio que vai ser aprofundado o funcionamento desses campos. Mas eu fico pensando esse aspecto, como que ele tem que ser muito bem trabalhado, e é o que o Silvio colocou, isso ele vai sendo desenvolvido, né? Não é um campo fixo, ele vai sendo desenvolvido à medida que o espírito ele vai se esclarecendo, ele vai compreendendo, então esse campo ele vai se formando, deixando passar exatamente o necessário para que entre melhor nessa empatia, nessa sintonia com o mundo maior. E uma coisa que a gente precisa relembrar, né, é que mesmo com esse desenvolvimento, né, que através do estudo, da melhor preparação desse campo, os coordenadores de fato desse filtro, né, quem controla o que passa, o que não passa, não somos nós. É a espiritualidade envolvida no processo. E quando eu digo espiritualidade, são os mentores do trabalho que vai ser realizado ali. Porque a gente pode se preparar, pode estudar, pode tornar a nossa vida cada vez mais próximo do amor divino que a gente busca, mas assim, a espiritualidade que nos acompanha, principalmente em qualquer trabalho espiritual, mais simples que seja, eles sim são os principais zeladores por todo o processo. E são eles com delicadeza cirúrgica que permitem que determinada lembrança ultrapasse a barreira e determinada não ultrapasse, para que o trabalho seja efetivo, para que seja realizado realmente o que a espiritualidade programou. Porque como o Ismael falou, se vierem todas aquelas informações de uma vez, não tem ninguém que consiga se equilibrar diante de subitamente se lembrar de quão já caminhou errado na sua trajetória ou de quantos males já causou
a irmãos de jornada. Então, mesmo quando a gente tem acesso a lembranças que são extremamente desagradáveis, aquilo é uma permissão, às vezes, da pontinha do iceberg, só para que o trabalho possa ser iniciado e a conexão entre todos os espíritos que precisam ser acolhidos possa ser feita da maneira mais amorosa e equilibrada possível. E só ainda um ponto nesse, que você abriu uma parte legal, é que é esse aspecto do mundo maior, os mentores que eles vão abrindo e permitindo, mas que tem a nossa atuação também, porque às vezes a gente vai entrando em determinados pontos que os mentores eles nem querem que a gente comece a, a vasculhar determinados aspectos e vai entrando em sintonia com aqueles bolsões que muitas vezes os mentores eles falam assim, ó, não é um momento, mas a pessoa ela fica muito ligada a esse passado. Por exemplo, então, eu já contei aqui um caso, mas aí eu vou colocar agora contextualizado nesse assunto. Um espírito que uma vez foi lá nos trabalhos, eu ainda não estava presente, isso foi bem antes, que ele era muito introspectivo e que não gostava de se relacionar, e ele veio numa família que é uma família italiana de muita festa, né? Então aquela pessoa ficava bem deslocada. E, para resumir, quando foi, né, trabalhar, não era uma obsessão, era só um desajuste kármico, porque nas últimas 3 reencarnações deles, ele seguiu um caminho em mosteiro. E aí os mentores, não, chega disso, agora você vai trabalhar um outro aspecto. E mesmo assim, ele ficava indo atrás desses assuntos e trazendo à tona essas vivências do passado, né? Então, os mentores, aí o trabalho foi mais ou menos um esquecimento desses aspectos para que ele pudesse se abrir para outros assuntos que os mentores, eles quisessem trabalhar. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa, ela teve muitas vivências no militarismo e aí gosta de ficar vendo filmes e vídeos e livros. Então, ele vai entrando em ressonância, em sintonia, mesmo que o campo protetivo ele vá filtrando, mas ele vai meio que cutucando e abrindo. E muitas vezes os mentores, eles não querem mesmo, falam assim, não, não é o momento de entrar nesses aspectos. Então, tem essa atuação dos mentores, mas acaba que às vezes a gente fica cutucando determinados bolsões, determinados assuntos, e que vem à tona, né? O ideal é que seja feito realmente junto com eles, essa abertura e esse fechamento. O que nesse trabalho acontece. Nesse trabalho, à medida que a gente vai entrando em sintonia com esses fluxos divinos de energia, eles vão abrindo determinados bolsões e ali vai sendo trabalhado, vai sendo acolhido esses espíritos. Então é isso. E quanto, assim, no nosso caso, né, que a gente ainda não tem toda essa magnitude de controle, né, de autossuficiência moral para ajudar tão efetivamente, né, a gente acaba dando as nossas escorregadas durante o dia, né? E a cada pensamento que a gente deixa escapar, que nos remete a um passado de desarmonia, a gente se conecta com todos aqueles espíritos que participaram daquele momento, né? E nesse momento que a gente, um segundo que seja, se eles não sabiam aonde a gente estava, eles nos encontram. E a partir daí pode começar uma convivência que, se não for bem conduzida, né, pode tentar nos arrastar de volta de onde a gente estava fugindo, pode servir de ponto inicial para o tratamento e o fechamento daquele bolsão kármico, ou ficar uma coisa pendente, em que a gente vira e mexe, se conecta com aquele momento, aí sai e volta, e a gente nem permite que o trabalho seja feito,
porque como no caso do exemplo do Ismael, porque de certa forma a gente busca aquilo também, né? E no momento que a gente redescobre aquela situação, a gente fica num vai e volta, né? Isso faz parte da nossa, digamos assim, infantilidade, né, espiritual, da nossa necessidade ainda de aprender assustadoramente mais do que a gente sabe, compreender muito mais, né? E estar realmente muito disposto a aceitar as determinações que nos vêm causadas pelo nosso passado, sem revolta, sem grandes apreensões, saber que em alguns momentos a gente vai passar por dificuldades, mas que são respostas a atitudes e atos que nós já praticamos e que precisam ser resgatados. É aquela coisa, né? Se eu te apresento uma folha com vários exercícios de matemática, você só vai me devolver a folha quando tiver feito todas as contas. Enquanto você não fizer todas as contas para me devolver, o papel vai ficar ali, perambulando ali, tá na mesa, tá na cama, tá no armário, mas tá sempre ali em volta de você, até que você dê conta daquele serviço. E assim é a nossa vida, o nosso aprendizado. E por isso é muito importante que a gente busque a espiritualidade para, junto com ela, trabalhar da melhor forma possível esse campo de coordenação protetiva. Porque isso vai facilitar muito a nossa caminhada. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui que ainda dá. Transmitem-nos, assim, com fidelidade e equilíbrio, as mais significativas mensagens, cujos conteúdos nos sensibilizam pela excelência dos ensinamentos transmitidos. Acho que acabou o capítulo. E agora nós vamos entrar num ponto que é simplesmente maravilhoso, que é o efeito da prece. A gente já falou muito sobre a prece, né? O próprio Gustavo já fez algumas apresentações na internet sobre a importância da prece. E a prece, sem dúvida nenhuma, é um dos mais sublimes e maravilhosos meios de ligação com a espiritualidade maior. Através da prece, a gente consegue se libertar de toda e qualquer amarra que qualquer um de nós possa ter, que busque nos distanciar da espiritualidade maior, dos nossos mentores. E ela tem um efeito magnético assim que é absurdamente fantástico. É um manancial de força, de coragem. Eu caí. Desculpa aí que a Sani me chamou a atenção para um negócio aqui, eu parei. Então é um manancial energético, é uma usina de força para cada um de nós. Sim, que talvez, na minha opinião, seja uma das maiores dádivas da espiritualidade maior para cada um de nós, é o conhecimento da profundidade da prece. Então eu vou começar apenas nesse parágrafo a citação inicial, para que a gente já vá pensando sobre a importância e a força que a prece tem no nosso dia e nos nossos trabalhos. E para a gente entrar com toda a nossa sabedoria adquirida nesse capítulo na próxima semana. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização,
não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente salutar corrente fluídica. Allan Kardec, Revista dos Espíritos, setembro de 1865. E é exatamente isso que a prece representa, né? Um manancial de força, um sustentáculo magnético que, para cada um de nós, se a gente calcar os nossos trabalhos numa preparação, uma prece sentida, íntima, que nos ligue fortemente, cada vez mais intimamente com a espiritualidade que nos acompanha, gera uma força magnética, gera um potencial de amor que é imensurável, que é indescritível. E a prece é o que nos torna mais próximo de toda essa divindade, de toda essa espiritualidade, de todos esses mentores que nos acolhem e acorrem a nossa necessidade para trabalhar, para amar, para servir.